Graça e paz a todos. Eu espero que a suma vida esteja bem. Estou aqui nesse lugar muito bonito, capital do Paraná, cidade de Curitiba. Estou numa praça, por incrível que pareça, é uma praça de Curitiba. No fundo tem esse riacho. E eu gostaria de hoje dividir com vocês uma passagem da Bíblia Sagrada que se encontra no livro do profeta Isaías. Para tanto, eu vou utilizar aqui com vocês esta tradução aqui, ó, que é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje em dia. Vamos fazer a leitura de um capítulo desta passagem de Isaías, tá bom? Vamos ler aí por volta de 8 versículos e depois disso fazer uma pequena explanação. E eu espero que você tenha compreendido a mensagem que eu quero passar para você aqui hoje, neste lugar aqui, que de particular eu gosto bastante. Mais de 20 anos que eu ando por aqui, né? Eu até pescava aqui, numa época que ainda tinha peixe, tá bom? Vamos fazer a leitura no capítulo 11 do profeta Isaías, tá bom? Vou fazer uma leitura expositiva. Essa tradução, avisando vocês, ela é diferente daquela que você tem em casa. As palavras são diferentes, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 11 do profeta Isaías, o título diz: O reinado de paz. Façamos juntos a leitura. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, ou como um broto que surge das raízes das árvores. O Espírito do Senhor estará sobre ele. Ele dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade. E terá prazer em obedecer-lhe. E não julgará pela aparência. Nem decidirá somente por ouvir dizer. Mas com justiça julgará. Com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país. E com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz. Leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas. E os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas costas. Bem, até aqui, este capítulo de Isaías 11, ele tem 16 versículos, mas eu me ative a ler 8 versículos, tá bom? Dessa tradução aqui, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Eu gostaria de deixar para vocês uma meditação sobre essa palavra. Para isso eu vou ficar aqui no barranco, para tomar um pouco do front da tela, e gostaria que você prestasse atenção numa coisa. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina coisas excepcionais, coisas que você passa batido. Você fazendo uma leitura fria, rápida, com pressa ali, ou pensando paralelamente em um problema, segundo assunto, você passa batido, você passa de largo ao assunto e não compreende algumas coisas que são aplicadas no dia a dia, no teu dia a dia, no meu dia a dia, no nosso dia a dia. E como é que a gente vai ter esta capacidade de entender o que o Senhor fala conosco, e como é que a gente vai assimilar no coração essa palavra que está aqui, essa passagem, para que ela faça morada dentro de você, dentro de mim? Como é que a gente vai usar isso no dia a dia como ferramenta? Como é que você vai fazer para manter o seu bom depósito, como você aprendeu
vamos fazer um bom depósito. Se você não vai saber achar onde que está o depósito. Esta passagem, ela tem um segredo muito bonito. Você sabe qual que é o segredo? Nenhum. E isso que é o bonito do segredo, porque não há segredo. Entendeu o que eu quero dizer? Essa passagem tem um segredo muito bonito, porque nela não há mistério, não há segredo. Esta passagem do profeta Isaías se cumpriu em Cristo e vai se cumprir na sua vinda, no reino ao qual nós vamos reinar com Cristo. Mas entenda uma coisa, que tem passagens dentro desta profecia que já se cumpriram e algumas irão se cumprir ainda. E essa é a beleza da profecia do profeta Isaías. Por quê? Você veja a comparação. Quando o profeta ele vem fazer a sua narrativa, o profeta faz uma comparação do reino de paz com a paz que existe neste mundo. Ele faz uma comparação das coisas desta vida, das criaturas desta vida, das situações físicas e científicas dessa vida, para poder ilustrar para você as coisas que não são desta vida. Ele explica as coisas carnais e terrenas como base para que você possa ter acesso às coisas espirituais e transcendentais, das quais você geralmente não vai ter noção se você não tiver apreço, não tiver apego à palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que você vai conhecer a Cristo e o Espírito Santo te envolverá. O profeta faz uma comparação, por exemplo, da vaca com a ursa. Sabe que naquela época, lá no Oriente Médio e toda a Europa e a Ásia, existiam várias espécies de animais selváticos, né? Animais selvagens, animais perigosos, né? Que muitas vezes a Bíblia trata como sendo bestas feras, animais incontroláveis, né? E muito cruéis, por assim dizer, porque utilizavam-se de meios de matar, dentes, garras, força descomunal, da qual nenhum ser humano poderia sozinho sair. Então o profeta pega lá urso, leão, serpente, e você vê que o urso tem uma força descomunal, o leão tem uma agilidade fora do comum, e você vê que a serpente, a cobra, ela tem um veneno, uma peçonha que pode infectar não só uma pessoa, mas às vezes uma centena de pessoas. Então ele faz comparações. Ele fala, por exemplo, que a criança de peito guiaria os animais que viveriam nessa harmonia. Diz que a ursa, por exemplo, ia poder pastar junto com as vacas. Você já viu, por acaso, um urso comendo capim? Você já viu, por acaso, o leão comendo capim? Os filhotes da ursa ou da leoa dormindo junto com os cabritinhos, com os filhos do veado, com os filhos dos gnus lá na África? Não, você sabe que não é assim. Você sabe que existe uma necessidade na natureza dos animais se devorarem para que vença o mais forte. É a lei da natureza animal. E eles necessitam muitas vezes se apropriar de territórios, de animais, filhotes dos outros, disputar espaço, mostrar, vamos dizer assim, força para perpetuar a espécie e também ter um domínio sobre toda aquela região, para que em evidência fique aquela raça e ao longo do tempo ela consiga se permanecer de geração em geração. Essa é a lei dos homens que você tem partilhado. Ou você acha que não é assim? Lá no seu trabalho, lá na sua família, lá na sua igreja, ou muitas vezes no seu grupo particular de amizade, né? Seja com seus amigos, suas amigas, seus companheiros que estudaram com você, os amigos do passado e os amigos mais recentes. Todo mundo luta uma luta, todo mundo mata um leão por dia, todo mundo
enfrenta um urso por dia. E para você muitas vezes é difícil você vencer essa batalha. Você tendo pouca força, você não consegue ver uma situação em que você será beneficiado. Você vê a longo prazo que as coisas não vão caminhar bem. Você entende que ao longo prazo as coisas não vão dar certo e você perde aquilo que o cristão deve manter no coração. Chama-se esperança. Ela é a base da fé sobrenatural. Quando o profeta Isaías cita essas situações, ele compara com o reino espiritual. Ele compara com o céu que virá. Ele compara com um mundo que será transformado, por assim dizer. Vamos falar transformado, né? Assim como essas árvores aqui, essa mata, né? Este local aqui, ele pode ser transformado pela mão do homem, tanto para o benefício da natureza, quanto para o próprio benefício do ser humano. Assim também este mundo será transformado. E você será transformado e transformada em um novo ser espiritual de luz, para fazer parte deste reino de paz, a qual você foi convidado a entrar de graça. Como diz a Bíblia, comprando sem dinheiro. Vinde comprar mel e leite e mel sem dinheiro. Está lá, se não me engano, no livro do Deuteronômio e alguns livros do Velho Testamento, tem essas passagens. Vinde comprar leite e mel sem dinheiro. Você quer vida? Quer viver em paz? Não só lá no céu? Quer aqui na terra? Dificilmente você conseguirá êxito aqui nessa terra 100%. Porque enquanto estamos nesta terra, estamos suscetíveis a falhar, a magoar o próximo e a sermos magoados. A decepcionar o próximo. E também sermos decepcionados por aqueles que nos rodeiam. Sejam eles nossos amigos, nossa liderança, patrões, parentes e família. Então, quando o profeta deixa essa profecia de Cristo, ele coloca ali uma série de versículos ali que foram divididos. Claro que na época não eram versículos, né? Foram divididos depois. Mas essa série de versículos, se você analisar um por um e não passar batido, você vai entender algumas coisas claras que estão ali e que influenciam a nossa vida. Por que Cristo, o Senhor, ele é santo, justo e perfeito? Qual é a diferença dele para você e para mim? É pequena, é grande, é gigantesca, é universal? Ele tinha natureza divina. Mas ali você vê claramente no texto que se apresenta que diz que ele julgaria, mas não com uma justiça aqui dessa terra. Ele julgaria com uma justiça espiritual. Vamos pegar o exemplo aqui. Quando a gente chega lá, por exemplo, no versículo, olha lá, no versículo 5, diz assim, ó: com justiça e com honestidade, ele governará o seu povo. Essa diferença de Cristo nós não temos em Cristo isso aí. Por mais que tentamos ser justos o suficiente, não somos suficientemente justos. Olha que palavra comprida. Suficientemente justos. Nós não somos justos necessariamente em perfeição, em 100% da razão. Nós tentamos ser justos. Tentamos ser honestos ao máximo. E esse é o nosso dever de cristão. Porém, não conseguimos com êxito em 100% das ocasiões. Porque ainda estamos nesse tabernáculo de carne. Somos fracos, errantes, temos esses defeitos nossos próprios, né, congênitos, que temos que se libertar disso ao longo do tempo. Diz assim, olha que interessante. Mas com justiça ele julgará os necessitados e defenderá os direitos pobres. E no versículo 3 diz assim: e terá prazer em obedecer-lhe, e não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer. Olha que lindo. Quando você vai consultar, por exemplo, um juiz, ou um juiz, vamos dizer assim, um juiz aí no nosso poder judiciário, né? Uma questão, uma demanda de terras, de herança trabalhista. O juiz muitas vezes
os juízes, eles se aplicam a duas bases para dar uma sentença. A primeira é uma constituição. E a segunda são as testemunhas. A Constituição, ela muitas vezes pode ser interpretada aqui, a nossa Constituição brasileira, por exemplo, de formas diferentes, o que causa interpretações diferentes por juristas diferentes, juízes diferentes. Isso causa uma jurisprudência diferente, ou seja, às vezes uma mesma passagem da Constituição pode ser interpretada de formas diferentes para ocasiões diferentes, né? Há dois pesos e duas medidas. Mas uma das formas que os juízes usam para poder trabalhar com a lógica e com a racionalidade para se fazer justiça e não errar, geralmente usa-se testemunhas, pessoas que falaram, que viram, presenciaram, testemunhas oculares, auriculares, pessoas que participaram, né? São aquelas pessoas que participaram muitas vezes dos atos, das demandas, das compras, das brigas, de todo tipo de demanda que o ser humano tem para com o próximo. Mas não é assim com o Senhor. O próprio capítulo diz ali no versículo 30, no versículo 3, né, do capítulo 11, que ele não julga simplesmente com a justiça da terra, ele julga com a justiça, com a retidão. E não por ouvir dizer. Ou seja, ele segue a base da verdade, porque a verdade em Cristo é Ele próprio, Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a verdade. Então ele tem a verdade verdadeira. Na verdade vos digo. A verdade verdadeira. Porque existem muitas verdades por aí. Muitas filosofias que se dizem ser a verdade. Muitas formas de viver que se dizem ser verdade. Mas Cristo não, Ele é a real verdade. A verdade celestial. A verdade divina. Ele veio dar testemunho da verdade. Até mesmo diante do Pôncio Pilatos, ele deixou claro que ele veio dar testemunho da verdade. Verdade que habita nele. Então ele não pode negar-se a si mesmo, porque ele é feito de verdade. Ele é a verdade pura. Ele é a verdade que emana, que irradia em você e em mim. Então o conceito de justiça de Deus é diferente do conceito de justiça desta terra. Cabe a nós cristãos, eu e você que está do outro lado desse celular, escutando esta reflexão, sermos imitadores de Cristo. No começo desse vídeo, eu li uma passagem do reinado de paz. E esse reinado de paz não é aqui. Não é nesta terra. Ponha isso na sua cabeça. Você acha que comprando aquele carro vai te fazer feliz, você vai chegar mais rápido no serviço e assim ganhará mais dinheiro e pagará suas contas em dia. Você acha que comprando aquela casa naquela cidade, determinada cidade, você poderá ter acesso a melhores empresas. Você ficará mais rica, terá mais tempo para os seus filhos e para a igreja e para o próximo e até para fazer obra social. E você acha isso, você acha aquilo. Você pensa isso, você pensa aquilo. E aí, qual é a verdade? Qual que é a vontade de Deus para a tua vida? O reino de paz não é aqui. Lindo como essa paisagem. Linda como essa paisagem. Dentro de uma praça em Curitiba. Muitos mais vezes centenas. Milhares de vezes centenas. Milhares e milhares em sua essência. É o paraíso que nos aguarda. O celestial repouso, o local de descanso em paz, onde as águas, olha o barulhinho da água, correm mansamente. E você verá, simbologicamente, o urso e a vaca, ou seja, a presa e o predador, os inimigos, as pessoas que não se gostavam, vão estar ali com você. Porque elas serão transformadas ao longo do tempo. E a gente sabe disso. E isso está na eleição que Cristo tem no coração daquele que o ama. E você quer o quê? Você quer viver aqui, nesse paraíso? Por mais que esse paraíso tivesse uma casa aqui bonita para você morar, você tivesse energia elétrica, não estaria bom?
Se você tivesse Wi-Fi, não estaria bom. Nada nunca está bom, porque o que está aqui embaixo é imperfeito. Porém, aquele reino de paz profetizado por Isaías não é nessa terra. Esse foi um dos erros grotescos em que os judeus cometeram no passado, quando esperavam o Messias para fazer um reino de paz aqui na terra, da forma que eles queriam, instituindo um reino da forma que eles queriam. Este reino hoje, ele pode ser alcançado por você. Mas não caia no mesmo erro dos judeus, que lá do passado esperavam esse reino nessa vida. Se conscientize, pense, medite. Eu não vim aqui fazer profecia para você na beira de capão de mato. Não vim dizer para você não compre, não venda, não toques, não proves. Porque disso aí o mundo já está cheio. Eu vim dizer para você, se atente às coisas que vêm do alto. A vida é passageira. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tanto as injustiças dessa terra, quanto as justiças dessa terra. Tanto as tristezas dessa terra, quanto as alegrias dessa terra. Tudo ao longo do tempo vai contribuir para que você tenha um crescimento espiritual para com Deus. Esse crescimento, ele vai se dar ao longo dos anos, com sofrimento, com êxito, com conquistas e derrotas, traições, falatórios, intrigas e demandas. E convém a você, meu irmão ou minha irmã, que está aqui hoje, escutando esse vídeo, escolher a boa parte. Você quer participar de um reino aqui nessa terra? Ou você quer participar de um reino especial em outro local? Um reino que não poderá ser tirado de você. Um reino que nenhum juiz da terra te tirará o teu pedaço. Um reino onde terá a sua casa e ninguém invadirá, porque você dividirá. Um reino onde aquilo que você achava que era perigoso não haverá mais, não haverá perigo, haverá paz, assim como na comparação da criança com a serpente, do basilisco, da comparação do urso com a vaca, dos filhotes do leão comendo capim. Talvez em você ainda falta um pouco de compreensão. Se aproximar das Escrituras e meditar os versículos, e comparar com esta vida e com a vinda vindoura. Talvez ainda falta isso em você. Talvez falta em você ainda um pouco de aptidão nisto. E eu não te culpo 100% porque você foi ensinado assim. Talvez seus pais o ensinaram assim. Talvez a vida lhe ensinou assim. Os corre-corres, as contas chegam, as doenças vêm, os problemas familiares, os sonhos dessa vida, que muitas vezes se tornam pesadelos, que nos enganam e que nos deixam mais vulneráveis às hostes das maldades. Mas, mesmo sabendo que você não tem total aptidão e que a culpa não é totalmente sua, eu tenho que te censurar, porque você já não é mais criança. E como é que você diz que ama Jesus Cristo, que ama Ele de coração, se você não conhece a carta de amor? A carta de amor, na qual o amado que se declara para você se revela. E nessa carta de amor, ele fala para você o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele censura, o que ele não censura. Ele se mostra a sua essência. E esta carta de amor você tem em casa. Mas você, muitas vezes, prefere ir para a frente de uma televisão, para a frente de um celular, como está aqui agora, se bem que agora está sendo mais prático para você. Muitas vezes você tem ido para simpósios, para reuniões administrativas dos grandes homens de negócio da sociedade, para tentar galgar cargos maiores, posições elevadas, mostrar para a tua sociedade e para a tua família que você não é tão pequeno, tão pequena, que você é maior do que isso, mostrar que você é grande,
que Deus é contigo na tua vida. Você quer provar para o próximo e para ti mesmo constantemente que você não é essa miserável pessoa que você é. E você é uma miserável pessoa como eu sou uma miserável pessoa. Esquece tudo isso no momento. Você pega a Escritura Sagrada. Descansa o teu coração em Deus. Tudo o resto Ele fará. Como eu já vos disse, todas as coisas nessa terra, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz também, buscai a Deus, o reino de Deus. É a sua justiça. A sua justiça não é da terra, a sua justiça de Deus. E o demais coisas desta vida são acrescentadas. Ele não deixa o passarinho ficar sem comer. Nem uma flor dessa que está por aqui tão linda, sem a sua mantimenta, da sua aparência, da sua beleza pessoal que lhe dá o fruto da flor. Nem o rei Salomão, muitas vezes, em seu esplendor da sua glória, se vestiu tão bem quanto um lírio do campo. E nenhuma das árvores, das aves do céu, fica sem seu alimento, se ela bater suas asinhas e ir procurar. E você acha que você que é o Filho de Deus, a Filha de Deus, imagem e semelhança, e que Ele morreu por você, Ele se entregou na cruz em sacrifício vivo e eterno, Ele vai deixar você perecer? De nenhuma forma. Eu espero que você pense, medite e tome uma atitude agora de buscar a Deus e a sua justiça, para que a gente um dia possa juntos vivermos num reino parecido com esse. Um reino de paz, mas uma paz eterna e não uma paz passageira. Deus abençoe você, a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo, se assim Ele permitir, tá bom? Medite. E chegando na tua casa, após o teu horário de trabalho, leia esse capítulo 11 do profeta Isaías. Medite e tire a sua conclusão. Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Paz e graça a todos.